De volta aqui para o YouTube fazendo vídeo. A primeira coisa que vocês podem perceber é que o nome do canal mudou. Em vez de pegar um apelido meu para colocar no nome do canal, eu preferi algo que tivesse mais a ver com o que o canal vai falar, certo? Primeiramente, eu me formei, sou graduado em Física, no caso bacharel em Física, estou fazendo mestrado na UEL, Universidade Estadual de Londrina, em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Estou no grupo de pesquisa IFESEM, que é sigla para Investigações em Filosofia e História da Ciência e Ensino em Ciências e Ensino, não, desculpa, e Educação em Ciências e Matemática. Eu confundi com os nomes, desculpa. Então, nesse mestrado, basicamente, eu estou trabalhando nessa linha de História e Filosofia da Ciência, lógico, voltado para o ensino, e no meu caso para o ensino de Física, que é onde eu sou formado. E agora eu pretendia fazer mais vídeos sobre educação, sobre filosofia da ciência e tal. Então, deu uma mudada no nome do canal, além de também continuar falando de ciência. E, obviamente, pelos tempos, não tem como não falar de política, né? Então, eu queria aproveitar esse vídeo, além de dessa uma atualização do que eu estou fazendo, também comentar um pouco do caso do Bolsonaro eleito. Bom, primeiro que eu não fui fazer esse vídeo e falar logo após a eleição, porque a gente está com o nervo um pouco à flor da pele e eu acho que era muito provável falar merda. Então, talvez tenha sido racional eu esperar um tempo, juntar melhores ideias e falar algumas coisas. Mas muita gente já falou quase tudo do que eu queria falar. Vou colocar alguns vídeos aqui na descrição. Em especial, tem dois vídeos do Pirula, um bem recentes, né? Um sobre essa fusão dos ministérios de Meio Ambiente e Agricultura e outro sobre Escola Sem Partido de Novo. E além disso, tem um hangout que o Humberto do canal Sai da Matrix fez com o Pedro Ivo lá do Ateu Informa, que falou muita coisa que eu também penso sobre o que aconteceu nessas eleições, então eu não vou repetir, vou falar algumas coisas que eu acho que não foram tão ditas por aí, né? Bom, primeira coisa, a realidade, Bolsonaro está eleito. Nosso presidente provavelmente por mais 4 anos, se não acontecer nada. Ao meu ver, não creio que a maioria do eleitorado do Bolsonaro seja fascistoide. Eu prefiro usar o termo fascistoide do que fascista para não ter que entrar naquela discussão de se dá para definir fascismo além do que ocorreu lá na Itália da primeira metade do século XX. Então, como eu não quero entrar nessa discussão, eu uso o termo fascistoide. Por quê? Pessoas com inclinações fascistas, com semelhanças naquele movimento que ocorreu na Itália. E quanto a esse movimento, tem um vídeo do Iclis aqui, do Leitura Obriga História, que é muito bom. Ele fala sobre o livro Mussolini e a Ascensão do Fascismo. Eu acho que é muito bom para você entender o fascismo e para parar com essa picuinha de ficar achando que a pessoa de esquerda chama você de fascista porque não sabe nada, porque não estudou história. Não é bem por aí, tá? Tem gente mais gabaritada que eu para falar isso, então só coloco o vídeo aí para vocês, e também não que o Iglis seja autoridade ou alguma coisa, eu estou dizendo que o vídeo dele me pareceu bom, me pareceu informativo, tem uma referência bibliográfica respeitada na área, então tá ok. Então tá, beleza. Não acho que a maioria do eleitorado do Bolsonaro seja fascista, longe disso. Fascistoide, desculpa, longe disso. Creio que tinha uma parcela ali bem fascistoide, mas essa parcela sozinha não elegeria o Bolsonaro. Então, algumas coisas aconteceram, né? Tem aí o que o pessoal já apontou, que todo mundo está cansado de saber, que toda essa construção de um discurso político nas pessoas para tentar orientar o voto através de fake news, através de WhatsApp, o pessoal colhe dados seu no Facebook, em um monte de lugar, traça perfil, mostra onde as pessoas são mais suscetíveis a concordar com aquela postagem. Então, por exemplo, pessoas que tendem a acreditar em teoria da conspiração são jogados teoria da conspiração para essas pessoas, e assim por diante. E o algoritmo do Facebook, principalmente do YouTube, privilegia muito esse tipo de coisa. Então tem aí uma causa, mas obviamente é multicausal. A eleição do Bolsonaro teve várias causas. E uma que eu queria falar em específico é a questão do Paulo Guedes, o ministro da Economia, o casado, né, que casou com o Bolsonaro, de acordo com ele próprio. Bom, primeira coisa, né? Eu acho que o Paulo Guedes foi uma sacada muito boa, não sei se foi do Bolsonaro, da equipe de assessores dele, enfim, quem teve a sacada de colocar o Paulo Guedes ali para ser o posto Ipiranga do Bolsonaro teve uma sacada muito boa. Por quê? Eu percebi
muita gente percebeu, e eu posso estar enganado, é só uma impressão minha, que muito liberal tinha medo do Bolsonaro. Medo de votar nele, medo do que seria um governo Bolsonaro. Até porque, há um tempo atrás, ele não demonstrava uma inclinação liberal, do ponto de vista econômico. Não demonstrava nenhuma inclinação liberal. Se você tem os vídeos antigos dele, que todo mundo está cansado de ver, que ele achava que tinha que fuzilar o Fernando Henrique por causa de privatização da Vale, não lembro direito, acho que foi isso, e coisas do gênero. Coisa que nenhum liberal diria. Então, claramente, ele não se ergueu, ele não se tornou a figura que é por conta do discurso liberal. Mas o Paulo Guedes é uma figura que acalma o poder econômico, acalma o mercado financeiro, acalma os especuladores, acalma pessoas com poder financeiro. Porque olha o Paulo Guedes falar, bom, pelo menos tem um liberal aí, não vai deixar ele fazer aquelas loucuras de militar, né? Beleza. Então muita gente foi fortemente influenciada pelo Paulo Guedes para votar no Bolsonaro. Então acho que a melhor definição Paulo Guedes é isca de liberal. Paulo Guedes foi uma tremenda isca de liberal. E muito liberal caiu na conversa. E assim, nem falo com demérito, não estou criticando os liberais que caíram na conversa e votaram no Bolsonaro por causa do Paulo Guedes. É uma opção política, né? Eles acharam que valia a pena abrir mão de algumas causas em detrimento da economia e acharam que a economia era mais importante, então valia a pena apostar na economia porque o outro candidato, o Haddad, tinha um projeto econômico claramente muito menos liberal do que o do Bolsonaro, em tese. Na prática, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu acho que o Paulo Guedes é um cara que fez diferença nessa eleição. Lógico, multicausal. Não é o Paulo Guedes sozinho que teria eleito o Bolsonaro. Tem muita coisa que aconteceu aí, mas é um ponto que eu queria colocar. Outra coisa, a questão lá da fusão dos ministérios. O Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. O Bolsonaro voltou atrás, agora eu não sei se desvoltou atrás, né, porque fica esse vai e volta. Talvez ele não tivesse noção de como era complexo essa separação de ministérios. Talvez ele tenha visto que o tiro poderia sair pela culatra, talvez não deixasse mais fácil o agronegócio, na verdade, pudesse complicar, porque talvez alguém ali dentro do meio ambiente adaptar com a agricultura, não sei. Só estou formulando hipótese que não sei o que deu na cabeça dele, mas enfim, ele voltou atrás. Em vez dele admitir que estava errado, porque como uma pessoa honesta, uma pessoa, digamos, um não político, não, tô brincando, mas uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais sensata faria, não, que ele vai dar uma espetada na esquerda. E fala, eu não quero um xiita para o Ministério do Meio Ambiente. Traduzindo, eu não quero alguém que vai fazer o que tem que ser feito no Ministério do Meio Ambiente. Proteger o meio ambiente. Eu quero alguém que seja o menos radical possível na proteção do meio ambiente. Ou talvez até alguém que não seja preocupado com a proteção do meio ambiente. E aí que me preocupa, alguns nomes. Sinceramente, alguém que eu acho que colaria muito bem e ia encaixar como uma luva com esse governo Bolsonaro é o Ricardo Felício. Ou alguém da bolha dele lá. Eu tenho muito medo de um cara desse para o Ministério do Meio Ambiente. Não que o governo do PT tenha se preocupado muito com o meio ambiente, tenha feito muita coisa, mas nada está tão ruim que não dê para piorar. Então, esse é um medo real que eu tenho quanto ao governo do Bolsonaro. A questão de quem que vai entrar nesse Ministério do Meio Ambiente. Até agora, as indicações que eu vi para os ministérios, os que eu conheço ali, eu não achei boas indicações, mas não esperava que fossem grandes indicações também. Ele não está me surpreendendo muito. É mais ou menos o que eu esperava que ele ia fazer mesmo. E eu só queria falar mais uma coisa nesse vídeo. Uma questão de estratégia da esquerda, principalmente nessa reta final de campanha, que eu acho que foi furada e a gente tinha que aprender urgente com isso, que é a questão das pautas identitárias. Questões de feminismo, racismo, e até ficar chamando as pessoas de fascista, de nazista. Aparentemente isso não surte efeito nenhum, isso não sensibiliza pessoas, tá? Talvez mostrar o como o Bolsonaro estava se colocando a favor da tortura e tal, e fazer aquele apelo emocional, mostrar uma pessoa que foi torturada na frente dos filhos, talvez aquilo até funcionasse um pouco. Agora, ir lá e ficar chamando teu amigo que vai votar no Bolsonaro de fascista, de nazista, de racista, de homofóbico, eu não acho que isso surte efeito nenhum. Então talvez a esquerda tinha que colocar o pé no chão, principalmente no que diz respeito às pautas identitárias, e perceber que é uma briga política perdida. Porque as pessoas naturalizaram essas questões. O machismo está naturalizado na sociedade, o racismo está naturalizado, tanto que nem se percebe muitas vezes.
Que até tem um texto da Marilena Chauí que a gente leu no mestrado, que ela fala que às vezes o segredo da ideologia é ocultar a gênese, né? Porque se você não entender de onde que vem essa naturalização desses preconceitos, dificilmente você vai romper com esses preconceitos, dificilmente você vai mostrar para a pessoa que aquele pensamento dela, digamos assim, pode ser preconceituoso, pode estar discriminando alguém. Então eu creio que é uma pauta, essas pautas identitárias são dificílimas de passar, dificílimas de capitalizar voto com elas. Então talvez a estratégia da esquerda tinha que mudar. Não estou dizendo que eu sou contra essas pautas identitárias, a maioria eu sou a favor, apesar de ter ressalvas quanto a exageros dos movimentos. Isso não minimiza a importância dos movimentos sociais. Então eu creio que talvez, tudo hipótese aqui, só estou dando opinião. Eu creio que talvez a estratégia para a esquerda seja bater nas pautas econômicas, porque isso mexe no bolso das pessoas e isso fere as pessoas se preocupam com o que está saindo ou entrando no bolso delas. Então quem é de esquerda tinha que voltar isso da economia, tinha que se preocupar mais com a economia. E eu falo isso até uma crítica para dentro, porque eu estava estudando até um pouco de economia na época da graduação, eu simplesmente parei e dificilmente eu vou ter tempo de voltar a fazer isso agora, mas eu não estou certo nisso, eu deveria voltar isso da economia, as pessoas deveriam voltar isso da economia para criticar o governo Bolsonaro direito. E a gente tem que também olhar para a administração do Bolsonaro, ele vai fazer cagada, já está fazendo na escolha dos ministérios, e a gente tem que apertar nesses pontos. Eu acho que sim, é difícil a gente virar o quadro para 2022, mas não é impossível. Em 2014 não esperava o Bolsonaro presidente em 2018. E talvez esse seja o ponto-chave do vídeo, né? Eu aprendi uma coisa, e eu acho que é bom todo mundo aprender isso logo. Parar de ficar subestimando as coisas. Eu achava que o Bolsonaro era um paspalhão que até ia ser candidato a presidente e ia ganhar lá uns 3, 4% dos votos. Eu confundi Bolsonaro com o Cabo Daciolo. Na verdade, o Cabo Daciolo também impressionou porque conseguiu muito mais votos que muita gente com nome. Mas eu esperava que o Bolsonaro fosse na seleção mais ou menos que o Cabo Daciolo foi. E não podia estar mais enganado. O cara simplesmente despontou, disparou nas pesquisas e ganhou. E com uma margem considerável em relação ao Haddad. Então acho que está na hora de parar de subestimar, parar de ficar ridicularizando, parar de querer fugir do discurso, fingir que não vale a pena discutir essas coisas, que tem coisa mais importante para discutir, porque esses movimentos de direitos, movimentos conservadores estão aí, estão capitalizando muita gente, estão fazendo a cabeça de muita gente, e eu acho que a esquerda ficou alheia disso nesses 4 anos. Certo? Eu quero fazer logo, não sei quando, mas logo, um vídeo discutindo as preocupações do governo Bolsonaro com relação à educação e também discutir como que a academia está vendo, pelo menos na minha experiência acadêmica, os acadêmicos que eu vejo estão vendo o que aconteceu, onde que eles podem ter errado, principalmente em questão da formação de professores, o que é formação, o que nós podemos fazer no quesito de formação de professores para combater esses think tanks, para combater essas fake news, para combater esses argumentos pseudocientíficos, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. Então, 2 vídeos que eu quero gravar logo, não vou prometer quando. Gostaria eu de conseguir fazer vídeo toda segunda-feira, mas não dá para eu prometer. Eu vou tentar, a princípio. Queria fazer esses 2 vídeos. E fora isso, queria voltar a falar de filosofia da ciência e tal, que são coisas que eu estou estudando mais intimamente no mestrado, que eu acho que tem muita coisa interessante para a gente discutir a respeito disso. E também mais questões de física que são pouco abordadas no ensino médio. Coisas que às vezes até tá lá no programa do ensino médio, mas dificilmente o professor passa. Às vezes porque não dá tempo, às vezes porque o professor não quer, às vezes porque o professor não sabe, enfim. Bom, é isso aí, galera. Vou ficar aqui com o vídeo. Muito obrigado por assistir. Voltem pro canal, tá? Vamos voltar e vamos fazer vídeo, vamos assistir, vamos compartilhar. Muito obrigado mesmo por assistir. Comenta aí, compartilha se possível. Falou e até mais.